Agora sim, o padre vai apresentar o nosso médico, o doutor. Eu tenho a honra de estar aqui comigo, o doutor Jonas Bueno, que é dermatologista. Doutor Jonas, muito boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite. Prazer tê-lo aqui, o senhor, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da exposição ao sol, à pele, né? A gente sabe que o Brasil já é considerado, ele é um país tropical. O povo brasileiro é um povo que agora, essas gerações mais recentes, está tendo uma consciência melhor da precaução em relação ao sol, né? A exposição ao sol. Então, o perigo de doenças na pele, não estamos falando só de doenças graves como câncer, não. Outras também, né, doutor? A gente tem que ficar muito claro. O brasileiro, acho que o povo quase, eu não sei se o senhor talvez com seus estudos, o senhor saiba dizer melhor do que eu sobre isso. O povo brasileiro, apesar de ser um povo que vive num país tropical como esse, ele ainda desconhece a necessidade de saber proteger melhor a sua pele, principalmente a pele do rosto, ou ele desconhece ou ele está bem familiarizado hoje, doutor? Então, o paciente, ele sabe que tem que se proteger, mas a maioria não sabe como se proteger. Esse é o maior problema que eu vejo na prática diária do consultório. O paciente usa o protetor, mas muitas vezes de forma incorreta. Então ele não está se protegendo, mas ele sabe que tem que se proteger. Talvez uma pergunta assim bem básica, mas ela é muito importante. Todas as pessoas, principalmente na época de temperaturas elevadas, têm que passar um protetor solar? Precisa passar? Sim, senhor. Todo mundo tem que usar o protetor solar. É chato, gente, é chato. Não tem jeito, mas tem que se prevenir. Agora, independente de estar calor ou não, sim, estar nublado ou não, estar frio ou não, sim, mesmo no escritório, as luzes artificiais, tem a luz de LED, que a gente chama de luz azul. É provado isso, que ela envelhece e dá manchas em pele. Então, assim, mesmo, não, agora eu tô só em home office. Tem que usar, porque senão, principalmente, mancha e envelhecimento. Já o câncer, essas luzes é um pouquinho mais difícil de ocorrer, mas todo mundo tem que se proteger. E não existe protetor que dure o dia inteiro. Isso também é outra crença que as pessoas têm que tirar da cabeça. Está escrito lá, proteção por 8, 12 horas. Não tem como. Tem que ser reaplicado o protetor. Todo mundo tem que se proteger, independente da época do ano e principalmente quando se expõe mais com frequência. Perfeitamente. Antigamente, a gente ouvia falar, doutor Jonas, que as pessoas que tinham a pele mais branquinha, as pessoas mais branquinhas, né, da Europa, aquela coisa toda, eles eram mais sujeitos a adquirir manchas e problemas de doenças na pele. Então, a gente percebia também que, por causa dessa falta de informação, que as pessoas que tinham uma pigmentação mais morena, ela relaxou, falou, mas isso é só para quem é branquelinho, branquelinha. Para nós não, porque a gente já veio aqui, nós somos da terra, da terrinha, até o pessoal brincava, né? Mas realmente existem algumas pessoas que requerem maior cuidado com a pele? Sim. E necessariamente são as pessoas de pigmentação mais branquinha mesmo? Sim, as pessoas com pele mais clara tendem a ter maiores problemas, só que assim, de queimadura de pele, de câncer de pele. Mas a pele morena e a pele negra podem ter problemas de pele também, certo, né? E geralmente são mais difíceis de controlar. E quando a pessoa tem uma doença, com uma sensibilidade à luz do sol, às vezes da pessoa ou de medicações, independente daí do tipo de pele e de cor, ela vai ter o problema. Então, o paciente, a pessoa com pele mais clara, tem mais chance, mas ela não se livra disso. Eu digo muito para os pacientes, pele clara queima fácil, mancha pouco e dá mais câncer de pele. A pele morena raramente queima, mancha muito fácil e também tem câncer de pele. Também tem. E aí, pelo tom de pele, fica mais difícil de diagnosticar. E geralmente os casos já vêm mais avançados, uma pele morena ou uma pele negra. Então, na verdade, existem algumas verdades, mas mal compreendidas, que acabaram levando, talvez muitas vezes eu tenho uma pigmentação, eu sou branco, mas se eu ficar no sol, eu fico moreno. Isso, tem miscigenação, não tem como. Agora, tem pessoas mais branquinhas do que eu, que se fica no sol, ela fica muito vermelha. Isso. Ela descasca muito, fica muito vermelha, dá até uma má impressão. Então, a gente achava que a gente estava seguro, porque eu sou de uma pigmentação mais morena, então eu tenho
um perigo bem menor de eu ter algum tipo de mancha. E o doutor aqui já é doutor, é médico, especialista. Ele já está nos desmistificando essas coisas erradas aí que a gente sempre achou. E o doutor está falando da importância de usar até 2 vezes o hidratante, doutor? O protetor até mais. Então, desculpa. assim, a exposição solar, ela é cumulativa, é matemática. Você se expõe, o organismo absorve aquela radiação. E com o tempo, você vai ter alterações na pele, que são as alterações imediatas, que são a queimadura solar, se ocorrerem, e o envelhecimento, manchas e câncer de pele a médio e longo prazo. Então, muitas vezes o paciente chega no consultório, eu pegava sol até os 18. Realmente, a gente fica mais exposto até os 18, 20 anos, porque é época de estudo, a gente trabalha menos, é mais jovem, se expõe mais. Depois fica mais no escritório, então tende a se expor menos. Mas também, aí tem a exposição que são ocasionais. Por exemplo, praia, a pessoa fica lá 15, 20 dias no fim do ano. Acumula toda aquela lesão de sol. E aí tem câncer de pele que são específicos, de pessoas que tomam sol contínuo, pessoas que tomam sol de tempo em tempo. Isso já é provado também. E o protetor, quando ele é químico, nós temos 2 tipos de protetor, o químico e o físico. O físico, teoricamente, ele reflete o raio do sol. Então, se você passa na pele direitinho, não sua, não fica tocando o rosto, as pessoas tocam muito o rosto, né? Cumprimenta as pessoas e tal, ele te protege enquanto ele estiver ali. Esse sim eu posso dizer para você, para o senhor, que ele te protege. Já o químico, ele dura 3, 4 horas. Passou 8 da manhã, 11 horas, meio-dia, hora que você sai para o seu almoço, para se expor, você está sem nenhuma proteção. Então tem que reaplicar antes do almoço e reaplicar à tarde, se possível. Dá trabalho, é uma coisa que é trabalhosa. É um investimento, é um cuidado. De todos nós. Tem que virar rotina, virando rotina, vira um hábito. Não é fácil, mas é necessário. Gente, que legal, tá vendo? Olha aqui, são muitas informações. Daqui a pouco o padre vai perguntar se existe algum tipo de protetor. O doutor já deu aqui uma dica, tem o físico e tem o outro, mas que ele vai colocar alguns exemplos pra gente. Mas, doutor Jonas, olha só, nós vamos ver agora um VT sobre os mitos mais perigosos, né? Que prejudicam a pele. Vamos dar uma olhadinha? Olha aí. Com a chegada do verão, as pessoas buscam formas rápidas de ficarem bronzeadas, que na maioria das vezes não são seguras para a pele. Existem diversos mitos com o fim de acelerar o bronzeamento, que além de serem extremamente perigosos, podem causar danos irreversíveis. Passar Coca-Cola e óleo de motor no corpo, deitar no alumínio, esfoliar a pele e utilizar receitas caseiras são algumas dessas práticas ineficazes que danificam seriamente a saúde da pele. Essas maneiras inadequadas de se expor ao sol podem acarretar graves consequências, como queimaduras, envelhecimento precoce, problemas na visão e até mesmo câncer de pele. Lembre-se, o excesso do sol ou de produtos que não são dermatologicamente testados podem levar a sérios e até irreversíveis problemas de saúde. Fique ligado. Acho que o senhor já ouviu muito isso daqui que eu vou falar pro senhor. Sorte minha, porque o exemplo que o senhor deu foi muito bom. Eu era muito jovem e eu curtia Elvis Presley na casa dos meus pais. Nós tínhamos uma laje assim que a gente abria aquelas portas, balcão, tem até hoje. E eu ligava no final de semana lá no sol, colocava uma toalha, pegava uma água com sal e passava, eu ficava só de bermuda, toalha embaixo, passava no rosto, porque o bonito era ser moreno. Tinha até aquela música, a música que tinha antigamente, ó, Rodrigo, acha aí, ó, moreno alto, bonito e sensual. Pronto, eu queria ficar lá deitado. E passava água com sal, doutor. Aí virava o outro lado, ficava não sei quantos minutos, e rolava um lado todinho do Elvis de costa, o outro lado todinho do Elvis de frente. Quando as coisas têm que acontecer, elas simplesmente... Olha, tá certo? Tá querendo achar a música aí, né? Doutor, só que acontece. O que a sorte minha é que, na verdade, acho que isso durou pouco tempo. Depois eu comecei a trabalhar cedo e aí eu parei de fazer essa prática, né? Mas isso é muito perigoso e tem outros que passavam Coca-Cola na pele. Tem muitas pessoas da minha geração. Hoje o pessoal quase não faz mais isso. Mas a gente fazia muito isso mesmo, né? Isso é um crime, né, doutor? É um crime. Com certeza. O urucum se usava muito também antes, né? E hoje, infelizmente, ainda usam a fita isolante para fazer a marquinha.
E não esquecendo que isolante é um plástico, em contato com o sol, ela libera toxinas na pele e vai ser absorvido. Então, evitar isso também. E uma coisa que não apareceu no vídeo são os bronzeamentos artificiais. São proibidos, por lei. Eu ia perguntar Então, isso. se você for a algum lugar que estiver disponível, é ilegal. Você vai fazer e saiba que é legal. Ele é artificial, ele bronzeia. Muito rápido. Muito rápido. É muita coisa em pouco tempo. Mas muitas mulheres fazem isso, doutor. Faz, sim, Elas, sim. porque assim, o que eu conheço dermatologistas, ou pessoas que... Não, dermatologistas não. Pessoas que trabalham com beleza. Certo, profissional de beleza. Profissional da beleza. E algumas dessas pessoas têm na clínica uma máquina de bronzeamento. Sim. E as mulheres, não são mulheres, com todo respeito, são mulheres de uma classe média, média alta. Elas querem, mesmo sabendo, querem ser bronzeadas. Muitas têm consciência do perigo, mas mesmo assim elas querem fazer. Tá pagando pra ver, igual a pessoa que fuma, que sabe que vai ter câncer de pulmão e mesmo assim fuma. E uma coisa que é interessante, cultural, para as pessoas saberem, por que é legal no Brasil estar bronzeado e já os coreanos não gostam? Porque na cultura coreana, ter a pele morena, bronzeada, quer dizer que é uma pessoa que se expõe ao sol, ou seja, trabalha no sol. Então é um trabalho não muito bem visto pela sociedade deles. Então lá uma pessoa bronzeada trabalha na lavoura, trabalha no trânsito e tal. Já no Brasil é diferente. Como a nossa situação é mais complicada, socioeconômica, a pessoa bronzeada quer dizer que ela tem tempo de tomar sol. Então é uma pessoa mais abastada. Boa. É totalmente diferente a percepção do bronzeado no Brasil e no coreano. A gente tem que cortar isso, porque sol é bom, nem tudo pode, a gente não pode ficar se expondo. Sol, principalmente, câncer de pele. Agora é o mês de janeiro, mês de conscientização contra o câncer de pele. Se chama Dezembro Laranja. Infelizmente, 30% dos cânceres, dos tumores malignos, são de origem de pele. Tá? Isso é pouco sabido. 30% dos cânceres malignos, que são aqueles que aparecem no local e dão metástase para outros órgãos, são de pele. Meu Deus. Tá? Então, dezembro é o mês, dezembro laranja, conscientização contra isso. Pegue sol de manhã, fim de tarde. Aquela pessoa, mas tem que pegar sol por causa de vitamina D. Toma vitamina D. Eu ia exatamente nessa parte. só tomar Os médicos vitamina D. falam que o sol tem que saber tomar o sol nos horários certos e como tomar, né? Tem gente que De manhã, fala, 15 minutos nos braços. com roupa mesmo? A superfície, não. Aí tem que estar exposto. Exposto. A superfície de um antebraço dos dois Tá. já dá o suficiente. Não precisa pegar no rosto. Não precisa 15 pegar no minutos. rosto. 15 minutos. Só se eu ficar Pois exposto nos isso. braços, 15 minutos. Em que horário da parte da O manhã? ideal é de manhã, até às 10. E no final da tarde? Não, só uma vez por dia. Só uma vez por dia. 15 minutos É é o o suficiente. Tá vendo, gente? Tá vendo? Vocês estão ouvindo direitinho o que o doutor Jonas falou? Tá? Na parte da manhã até às 10. Não precisa fazer a parte da tarde, não. Ó, só aqui, ó. Já é o Então, só as suficiente. pernas, né, doutor? Tudo bem. Ó, você pode tampar o rosto, tá tudo certo, tá? É importantíssimo isso aí. É interessante que ele falou do guarda-sol, uma orientação também. Muitos pacientes têm problema com manchas de pele, principalmente no rosto, melasma. E Melasma. muita gente diz, mas eu vou à praia e não pego o sol no rosto. Não adianta. Por quê? A pigmentação, quando você pega o sol, perna, corpo, braço, vai estimular a mancha no rosto também, mesmo à distância. Então, um paciente que tem problema com mancha, com melasma, não adianta só proteger o rosto. Pode ir à praia, não precisa, eu falo, brinco, né, com o paciente, não precisa virar vampiro. Mas é até às 10 e depois das 4. Você entendeu? Porque se pegar no corpo, vai bronzear o rosto também. Entendi. Para quem tem mancha, vai pigmentar. Então, evitar, porque o sol dá câncer de pele, dá manchas, envelhecimento e queimaduras. Uma coisa interessante agora também, cuidados no verão. Frutas cítricas em contato com a luz, pode ser até dia nublado, não precisa estar sol, geram queimaduras na pele, até formando bolhas. Sim. Chama fitofotodermatose. Limão, laranja, caju, abacaxi. Muito comum o paciente vir com lesões e muito não entendendo o que acontece e a gente conversando descobre. Essas lesões são causadas de queimadura e dá bolha mesmo por fruta cítrica. Faz a caipirinha, Sei. mexe com suco de limão e se embaixo queima. do raio solar. Não Às vezes crianças vêm com marca de mão que o pai estava fazendo, encostou na criança e queima direitinho. queima, fica um vermelhão feio e assustador. Isso, então tem que cuidar. O sol é bom, precisamos dele, sem ele não há vida, mas com muito cuidado. Temos que respeitar a força do sol.
Com certeza. O homem tem um limite, o ser humano tem um limite para absorver a radiação dele, não é? Isso, a gente não pode ir com o sol, a gente precisa do sol, mas não pode no sentido de intensidade com o sol. Ele é uma estrela, então a gente tem que se cuidar. Agora, não precisa virar vampiro antissocial também. É só ter o limite, achar o caminho do Porque a gente meio. às vezes vê algumas pessoas muito radicais também. Tem gente que ela pegou horror com o sol, é muito branquinha, tem medo, tá com medo excessivo. Então é porque falta informação, né? Isso, vai no comecinho da manhã, 10 horas estourando às 11, fim da tarde, curte normal durante o dia, vai, descansa, lê um livro, vai fazer alguma coisa e aproveita mesmo assim a praia e o verão. A vitamina D, a pessoa que não tem esse hábito, não dá tempo de tomar esse solzinho, tem procurar um médico. Isso. Tá? Porque o pessoal vai muito na farmácia hoje, né, doutor Jonas? Hoje em dia, Me falaram lá que na tem que prateleira tomar- e pegar é bom, é fácil. Eu quero pegar vitamina D, quero comprar, e às vezes você está tomando em excesso, Isso. tá? Ou errado, de maneira errada. Tem né? as hipervitaminoses, são excesso de vitaminas que excesso de vitaminas pode causar doenças, cada uma de um jeito, e a falta também. Já a vitamina D não tem ainda um consenso de um valor máximo e mínimo necessário. A gente trabalha com um intervalo aí, mas não tem ainda definido. Então nem o médico sabe, imagina o leigo. E eu também, como sou dermatologista vegano, tanto que eu sou dermato vegano, meu nome, né? Eu falo sempre para os pacientes, use a vitamina D, mas não de origem animal. Por quê? A vitamina D é do pelo do sebo do carneiro. Olha isso. E tem a vegana, que ela é totalmente sintética, ela não é de origem animal. Então eu também já oriento. E a vitamina D pode se tomar contínuo, desde que acompanhe com exames antes, durante o tratamento, se necessário for, fica repondo. E outra coisa, na medicina a gente tem que ver o paciente como um todo, não como tratando a doença. Por quê? Muitas vezes o paciente chega, eu tomo e não aumenta. Porque ele tem dificuldade de absorção, ele tem problema intestinal, desbiose, ou seja, as bactérias não estão ali se conversando. Perfeito. Alimentação inadequada, produtos muito prontos, processados. Então, mesmo dermatologista, eu na prática diária consultório, trabalho com a dermatologia integral, tem que ver o paciente no todo. E nesse caso, por que a vitamina D não aumenta? Porque, mesmo tomando, não aumenta? Ela provavelmente tem um problema de absorção. Temos que tratar esse problema de absorção. E nisso, felizmente e infelizmente, estamos fazendo cada vez mais diagnóstico de doenças autoimunes, principalmente a doença celíaca, que está muito, não falo em moda, mas está muito evidente no consultório atualmente. O trigo foi muito manipulado, a molécula do glúten está muito grande, então mesmo pessoas que não têm intolerância ao glúten acabam sofrendo com isso, a exposição, e causam um problema intestinal que a gente chama de disbiose, com isso dificuldade de absorção e até liberação de toxinas que geram outros problemas. Então Na o paciente verdade, chegando... O corpo humano está muito inflamado. Sim. Então a absorção, pessoa para absorver a vitamina D... Às vezes não absorve mesmo não absorve tomando. nada, porque está muito E inflamado. outros o corpo. medicamentos, em geral. Muito paciente vem com queixa de queda de cabelo, que a gente vê ferritina, que é um componente muito importante, ferro, e o paciente fala, eu tomo contínuo e não aumenta. Por quê? O ferro pode quelar, a gente fala assim, quelar, o que acontece? Ele se junta e não deixa absorver a molécula de ferro, dificuldade de absorção. Então, assim, a dermatologia é muito legal, porque envolve cabelo, pele e unha, que é o maior órgão do corpo. Isso me agrada muito. E também a pele é o que protege o corpo. Então você tem que estar vendo o todo, não só a causa da doença, não ser um emissor de receita. Você tem que conversar com o paciente, ter o tempo para conversar e ver o que está acontecendo. Porque muitas vezes ele chega com um problema, que ele está vendo só o sinal e o sintoma, mas tem que tratar a causa. E o remédio, ele nos salva, ele nos trata, mas nem sempre cura se você não tira a causa. Gente, olha só o que o doutor Jonas está colocando para todos nós aqui, um ponto muito importante. Por exemplo, ele poderia dizer aqui, porque ele sabe, ele estudou, para falar assim, por exemplo, vamos na prática natural. Para você cuidar bem da sua pele, ele poderia fazer num âmbito geral. Coma isso, não coma aquilo, faz isso, não faz aquilo. Mas o que ele faz? Cada um de nós, é isso que o doutor está falando, temos uma história de vida, tá certo? Então o que acontece? Pode ser que o meu organismo, ele tenha hoje adquirido vários tipos de inflamações, que se você for colocar uma prática do senso comum, olha, faz isso, toma aquilo, porque vai ficar bom, errado. Ele é profissional e ele colocou uma composição que poucas pessoas fazem, doutor, que é procurar um médico, tem que fazer um exame sobre você, o médico tem que conhecer o paciente para saber
se aquela qualificação de tratamento vai servir para ele também. Um médico tem a competência de falar, então nós vamos fazer um plano diferente. Com você, eu tenho os seus exames aqui. Nós vamos trabalhar assim, 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 assim. Tá certo? Então, o que o doutor, que é um baita de um profissional que tá aqui, viu, gente? Ó, eu até agradeço toda a produção que trouxe, assim, um médico aqui para tirar a gente dessa coisa do achômetro, tá? Entendeu, Barba? Agora você tá entendendo direitinho, tá? Então, olha só, médico profissional, os contatos dele estão aí, doutor é muito competente, tá bom? Você pode agora entrar em contato com ele, tirar dúvida, marca uma consulta, não é para fazer uma perguntinha para ele, pode isso, não pode, não, faz um exame, vai lá, que o homem sabe muito bem como tratar. Doutor, estou muito agradecido com o senhor aqui, de verdade, tá? O senhor talvez não tenha noção de quantas informações positivas e desnudou aqui muita coisa que era pensamentos equivocados sobre a pele, né? Tirar esses mitos aí que só atrapalham o nosso dia a dia. Agradeço muito. Agradeço a presença. E quero a sua presença de novo aqui, eu quero o doutor aqui de novo, tá bom? Doutor, Deus abençoe o senhor. De bom. Muito obrigado.